Jornal da Santana, na Santana FM 102,5. Agora são 12 horas mais 20 minutinhos, 12h20. Seguimos aqui com o Jornal da Santana. Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios a presença do professor Debson. Debson Frota é uma pessoa muito próxima da gente, muito ligada à história da Rádio Santana. Se não o primeiro, mas com certeza o pai dele foi um dos primeiros locutores a falar no microfone da Rádio Santana quando da sua instalação em nossa cidade. Meu caro professor Debson, bom dia, meu irmão, seja bem-vindo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. É um prazer receber ele aqui no estúdio para que a gente fale dessa tão importante data que é os 45 anos de existência da Rádio Santana. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, amigo Edson. Boa tarde, amigo Edson. Boa tarde, amigo Carlos. Boa tarde, amigo Armando, né? E todos os ouvintes aqui da Rádio Santana. Para mim é uma satisfação estar falando aqui, né, no microfone, nessa emissora, né, tão tradicional e tão importante para a nossa cidade e para a nossa Ibiapaba. Ô Debson, você começa bem dando o peso que a Rádio Santana, enquanto instrumento de comunicação da sociedade tianguaense, tem para a Serra da Ibiapaba. Nós sabemos que desde lá do princípio dessa caminhada, a Ibiapaba ela contava apenas com 2 emissoras de rádio, né? A primeira, que foi instalada na Serra, a Rádio Planalto de São Benedito, e depois a Rádio Santana. Isso. Então, éramos apenas 2. Hoje, com a tecnologia, com a facilitação dos governos para a liberação de canais de rádio, são vários hoje. Mas lá nos primórdios, só éramos 2 canais de rádio e a gente tinha, assim, uma influência muito grande. O rádio continua tendo esse peso, Debson, para a sociedade? Bom, hoje, realmente, nos anos 80, né, nós tínhamos apenas 2 emissoras, né, como você falou, e numa época em que o rádio era mais forte até que a televisão. Nós tínhamos apenas 2 meios, né? Era o rádio e a televisão, e tínhamos mais rádio do que televisão. Hoje é um grande desafio, né? A gente trabalhar em rádio, a rádio se manter com todos esses meios de comunicação, esse serviço de streaming, né? Então, rádio é, acima de tudo, um desafio, mas que vem vencendo aí, né? Vem sendo resistente, né? E a rádio, ela pode se adaptar aos tempos. Tianguá teve muita sorte, graças a Deus, começando com a construção da Serra, né, com a construção com o Monsenhor Aguiar, né, e com a Rádio Santana, através do Monsenhor Tiburcio, que é um homem visionário, né, e todos nós tivemos a satisfação de conhecer, né. Então, é muito importante a gente tentar cada vez mais levantar a bandeira da rádio. A rádio tem o seu charme, né. A rádio talvez seja um dos únicos meios de comunicação que mexe com a criatividade, né? Televisão a gente está vendo e rádio a gente, logicamente, quando não tem as transmissões, né? Mas no rádio a gente está ouvindo e está imaginando as coisas, né? Eu mesmo ouço muito vocês, por exemplo, que é um programa que eu admiro muito, e eu fico imaginando, né? Vocês fazem um programa tão bem feito que é como se vocês estivessem no sofá da casa de vocês comentando, naquela resenha, né? Enfim, a rádio é algo que merece sobreviver ao tempo, né? E esse período de aniversário da Rádio Santana, uma data que marca 45 anos, você preparou uma homenagem bem bacana, né? Isso. Gostaria que você falasse pra gente um pouco sobre essa homenagem. Isso. Na verdade, eu nasci e cresci ouvindo a Rádio Santana, né, por causa do meu pai, Ivan Frota, né, e acabei acompanhando alguns momentos da Rádio Santana. E em 2020, quando a rádio completou 40 anos, me veio essa ideia de fazer esse cordel, né, esse livro de cordel em homenagem à emissora. Cheguei a concluir, né, e entreguei para o Padre Luzmar, só que veio a pandemia. Né? E aí os nossos projetos eram de sobrevivência. Foi nos 40 anos. Foi nos 40 anos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, mandar um abraço para um ouvinte nosso, cadeira cativa, professor Valdeci Santos. Com certeza. Não para, direto ligadinho na Rádio Santana. Professor, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente sabe que a Rádio Santana tem audiência seleta e o senhor faz parte dessa audiência
que tanto nos agrada e prestigia nosso trabalho. Muito obrigado, O viu? Valdeci Santos é um grande professor, escritor, né? Compôs o hino de Tianguá e é um grande amigo que eu E tive. foi radialista, né? Foi radialista aqui na Radialista aqui na Com Santana. certeza, um dos pioneiros. Tive né? o privilégio de trabalhar com o Valdeci aqui na Rádio Santana. E aí, Débora, você estava Valdeci é um falando, baluarte. que tinha feito, né, esse Isso. cordel para o ano de aniversário quando aconteceu a pandemia, Isso, os que seria os 40 anos, 40 né? exatamente. E infelizmente, Aí, como você é. disse, ali era o momento da gente buscar Nosso sobrevivência. projeto era sobrevivência e o cordel ficou meio que suspenso, né? E aí agora me veio essa ideia de adaptar, de atualizar, melhor dizendo, né? Então eu acredito que eu tinha feito 70% dele naquela época, atualizei, incluí mais algumas estrofes e entreguei pro Padre Luzmar, que sempre muito solícito, né? Sempre muito dinâmico como administrador, ele recebeu de muito bom grado o cordel e distribuiu aí, né? Está distribuindo entre os ouvintes, os nossos colaboradores, enfim. Agora sim, Edson, quando o autor fala da sua obra, tem alguns trechos que mais o agradam, né? Sempre tem aquela parte que mais lhe brilha o olho, mais lhe traz emoção. Se você puder recitar alguma dessas partes que ele traz bastante emoção, que conta esse cordel, que conta a história da rádio, com certeza os ouvintes vão ficar muito felizes. Eu posso citar aqui o que eu falo no meu pai, né? Mas antes, deixa eu só explicar o objetivo. Sim, por favor. Como eu disse, eu nasci e cresci ouvindo a rádio, então a gente acaba criando um sentimento, né? Hoje eu não me considero apenas um ouvinte da Rádio Santana, eu me considero um fã. Perfeito. E quando a gente é fã, a gente busca homenagear, né? Então, toda homenagem que a gente faz a algo que a gente gosta é de coração, né? Mas, respondendo aqui o que você pediu, Carlos, eu vou citar aqui só uma estrofe que fala sobre meu pai, né? Deixa eu procurar aqui. Deve ser ele fez o cordel, né? É um cordel, né? Uma literatura O cordel, de cordel. Falando sobre a história da Rádio Santana, na verdade, feito por ele e pelo seu Ivan Frota, né? Isso. Seu pai. E ele vai trazer alguns trechos aqui que para eles marca ainda mais do que a obra inteira. Eu vou falar aqui duas estrofes que falam sobre os locutores da rádio, né? Então vamos lá. Batista, Pierre, Alfredo e Fábio, locutores com a voz do povão. Ivan Frota nos finais de semana, mantendo a emissora a tradição. Sem esquecer Lucine e Toinho, profissionais de muita dedicação. Edson Souza e Carlos Aragão apresentam um jornal diferente. Com uma eclética programação, temos uma audiência eficiente, levando sempre aos ouvintes a alegria que a gente sente. Olha aí, rapaz. Ô Debson, a pergunta, muito bom. que não quer calar. A gente sabe da tua proximidade com o teu pai. Isso. E teu pai foi um dos precursores aqui na Rádio Santana, sem dúvida alguma, exemplo para muita gente. E assim, você nunca se interessou em abraçar a ideia de ser radialista? Não. Nunca tive Porque essa... o Ivan é uma inspiração para muitos, uma inspiração, com né? O Ivan é uma certeza. inspiração para muitos. Muitos. Quantos de nós, eu não vou dizer eu, porque eu sou quase da idade dele, né? Mas quantos que nos ouvem hoje não cresceram ouvindo o Ivan Frota na Rádio Santana, né? Realmente dizem que filho de peixe, peixinho é, né? Quase sempre. Né? Quase sempre, Pois é, se bem que eu estou substituindo ele temporariamente nos programas, né? A programação dos finais de semana, que o Ivan tradicionalmente estava apresentando, você está cobrindo a ausência dele, né? Aos sábados é o Batistinha e aos domingos sou eu. Né? Então, na verdade, a comunicação ela é viciante, né? A gente nunca pode dizer certeza. que dessa água a gente não bebe, né? Principalmente quando a gente tem uma influência em casa. Mas mais importante ainda, né? Com certeza. Ô Debson, eu gostaria de parabenizar e agradecer, mas tu tens outras coisas inscritas, Debson? Tenho. Eu fiz alguns cordéis, né? Uhum. Mas eu queria mostrar, vou já falar sobre os cordéis, eu queria mostrar o que serviu de inspiração para eu fazer esse cordel Foi não. dos 45 anos da Rádio Santana, que foi exatamente esse livreto de cordel que o meu pai fez em 1990, nos 10 anos Mostra da nessa rádio. câmera Mostra que pra tá te essa filmando câmera aqui, ó. aqui. Nessa aqui, ó. Ok. Isso. Então esse cordel ele serviu de inspiração para Para fazer muitos esse. anos depois fazer esse. Esse aí foi escrito pelo teu pai. Esse foi só pelo meu pai. Esse 1990. prédio aí da foto é na rua Maestro Quincas Bezerra Rio, né? Bezerra Rio, esse É segundo Maestro Quincas prédio. Bezerra Rio. Isso.
Isso. Deixa eu ver, Que Décio. era dirigido pelo Dr. Ricardo? Dr. Ricardo Montenegro. Dr. Tinha Ricardo foto dele Montenegro atrás aí. era o diretor. E o diretor-presidente era o Monsenhor Tiburcio. Aí, só respondendo a sua pergunta, eu fiz alguns cordéis, né? Por exemplo, eu fiz o cordel de 40 anos da Escola Monsenhor Aguiar, inclusive teve até um evento de lançamento, no qual participou o nosso grande Valdeci Santos. Grande professor Valdeci. Qualquer evento de obra literária com a participação do Valdeci é porque está bem respaldado, né? Por si só já está mais do que credenciado. Com Né? certeza. Tem um outro também que eu fiz sobre o Roberto Carlos, 80 Sim. anos do Roberto Carlos. E eu mostrei, enviei para a equipe dele gostou tanto que postou nas redes sociais do próprio Roberto. Né? Então, bem interessante. E outros mais, né? Então nós Mas, temos aí um escritor, digamos, Relíquia, eu tenho em casa. Digamos que nós já temos aí um escritor consagrado? Não, nós temos um escritor enxerido, vamos dizer assim. Vamos pra frente, vamos procurar. Ô Décio, mais uma vez, meu irmão, obrigado pela tua participação, parabéns pela tua importante interferência nesse momento da Rádio Santana com relação a auxiliar seu pai. Seu pai, todos nós sentimos a falta dele, né? Ele passou agora por um problema sério de saúde, está se recuperando, mas você está ali do lado dele e trazendo não só a história, a memória, mas também, principalmente, a força de vontade dele de ver essa Rádio Santana crescer, como ele fez isso a vida inteira, né? Muito obrigado, meu irmão. Valeu, meu amigo Edson, obrigado pelo convite. E a Rádio Santana, né, no ar há 45 anos, eu acho que muita gente que tem esse complexo de vira-lata, né, de achar que as coisas de fora é que são boas. São boas. A nossa Rádio Santana ela não deixa a desejar em relação a nenhuma emissora, nem daqui, nem do É estado. tanto que eu tenho 40 do lado dela, viu? Pois é. Mas todas as pessoas que vieram conhecer o estúdio, né, que conhecem a programação, ficam Isso, abismados com a estrutura, a Com infraestrutura certeza. que a emissora tem e com a grade de programação Exatamente. que ela Nós que ela temos, oferece, né? Um espaço físico maravilhoso, uma equipe de profissionais dedicados que procuram entregar, né, o máximo aos ouvintes. E nós temos uma programação muito boa, nós temos algo que não sei se as outras emissoras têm, nós temos a preocupação musical de oferecer ao cliente uma música de qualidade. Música não é de toda qualidade, música né? que a gente toca, por Isso. exemplo, né? Então eu fico muito feliz e eu sempre gosto de dizer que fazer programa de rádio é uma responsabilidade muito grande. Nem que seja apenas um programa musical. Mas eu admiro muito o jornal. O jornal que vocês fazem, né? O jornal, de modo geral, é muito difícil. Porque, assim, o programa de vocês começa meio-dia. Mas pelo menos uma hora antes vocês já estão se preparando. Com certeza. Tem que já estar Tem preparado. que já Exatamente. está. Planejando, se preparando. Então, realmente, vocês estão de parabéns pelo programa que vocês oferecem a gente. Valeu. E Valeu, a gente também tem que ressaltar a liberdade que nos é dada pelo Isso. Padre Luzimar, que nos dirige, né? Com certeza. O Padre Luzmar, uma pessoa maravilhosa, um grande administrador, né? Então, a rádio, desde 2011, quando ele Sob assumiu, a direção dele. Isso. A rádio passou por grandes melhorias, né? E entre essas benfeitorias, aconteceu em 2017 a mudança de A AM para migração, FM. Né? Isso foi fundamental para o êxito. Né, da Com Rádio certeza, com certeza. Valeu, Obrigado, meu querido. irmão. Valeu, amigo. Leve um abraço ao seu pai e toda a família, Obrigado, tá bom? Obrigado. Ele tá ouvindo, com certeza. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Beijo no seu coração, meu amigo Ivan Frota. Vamos lá para o intervalo comercial, deixando matéria